sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série do Design Fora da Caixa, onde a Regional Rio Grande do Sul, da ABD, está apresentando palestrantes para falar sobre outras áreas de atuação para o designer de interiores menos tradicionais. Hoje a gente está com a Valéria Verba, que daqui a um pouquinho a gente vai passar a palavra para ela. E eu sou a Cris Fórmulo, diretora da Regional. Estou aqui com a Dani e o Cris. Vou passar a palavra para eles também se apresentarem, para quem ainda não conhece. Dani, contigo. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Daniele Barbosa, eu sou graduada em Tecnólogo em Design de Interiores pelo IPA e quero agradecer a todos pela presença e dizer que nós da ABD, nós estamos aqui disponíveis para os profissionais, os estudantes. Nós queremos fazer essa conexão, justamente o que nós estamos fazendo hoje, para agregar conteúdo para vocês e trazer mais informações no mundo do design. Então, eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cristiano Cunha, eu sou coordenador acadêmico da BD Regional Sul. Sou professor já, né, de cursos de design de interiores há 10 anos e tenho, digamos assim, a missão, né, de agregar aqui na BD, junto com a Cris e com a Dani, os estudantes, professores, coordenadores de cursos. Tá? Já aproveito, né, a chance de fala aqui para lembrá-los, os estudantes, tá, professores, que amanhã nós temos o fórum, tá? Fórum do DIS, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao fórum que será realizado amanhã, podem encaminhar pelo chat, que eu encaminho, então, para vocês as informações, tá bom? Então, uma excelente aí, né, tarde para todos nós. Gente, lembrando, então, que vocês podem ir fazendo suas perguntas aqui no nosso chat, enquanto a Valéria conversa conosco. E conforme elas forem surgindo, nós vamos perguntando. Se porventura a gente passar do tempo estimado para o evento e alguma pergunta ficar sem resposta, a gente vai dar sequência na resposta por e-mail para quem solicitou, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, para a Valéria. Valéria, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de te ter aqui conosco e muito ansiosos para te ouvir sobre esse tema tão diferente. Olá a todas e todos, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada pelo convite, assim, porque é uma excelente oportunidade de mostrar a profissão que eu escolhi para ter, e o design de interiores, ele veio a complementar essa minha atividade nos últimos 20 anos, pelo menos, assim, né? Então, isso é eu fico muito feliz, porque eu consegui compreender, né, como é possível fazer as duas coisas simultaneamente e como uma ajuda a outra. Então, nem posso dizer que é tão fora da caixa assim essa atividade. Eu acho que ela está muito, as duas estão bem juntinhas dentro da mesma caixinha, assim, sabe? Então, muito obrigada pelo convite e espero que vocês façam perguntas, podem fazer. Se interessem, fazer arte é uma oportunidade, assim, seja em qualquer das atividades, né, que a gente pode até falar, assim, que não só do cinema, não só publicidade, nem ficção de TV, mas a parte de merchandise que o Cris faz bem direitinho. Né? A gente tem essa parte de vitrinas e exposições, então a gente tem uma possibilidade, né, de trabalhos assim, e bem ampliada. Acho que hoje, né, nesse momento pandêmico, também aonde as nossas casas passam a ser cenário, também é uma coisa que nos deu um olhar diferente para a ficção e para os programas, né, de audiovisual como um todo.
A gente, quem pôde, né, ficou bem mais tempo em casa, com muito mais conteúdo, informação, tanto na parte de lazer, né, em todos os streamers que a gente tem, Netflix, Amazon, Prime Video, MUBI, então todas essas plataformas nos trazendo muito conteúdo de ficção, e também as aulas, né, e as lives, e todo o conteúdo assim que a gente passou a ter nesse enquadramento que nós estamos aqui, né? Então, a partir eu acho que esse momento também ele é horrível pela circunstância, mas ele visualmente, tanto para o design de interiores quanto para, né, para a arquitetura e para a cenografia, foi um momento, está ainda sendo um momento bem importante e bem interessante, né? Onde faz com que as pessoas observem mais, né? Os seus entornos, ou em torno da, né? Até na televisão, a televisão passou a ser dentro da casa das pessoas, assim. Então, até depois eu posso fazer, eu vou dar um curso que é sobre isso, ajudar as pessoas a montar os cenários nas suas casas, assim, ainda não tenho data, mas é um curso que eu fui contemplada num FAQ digital, né, para efetuar esse trabalho. Nem me lembrava, Cris, disso. Olha, spoiler na hora. Assim. Mas vamos lá, faz aí as perguntas, Cris. Começa a direcionar. Bom, eu já, né, como já tenho já te conheço há um tempo, né, Val, já conheço o teu trabalho. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é essa relação, né, do profissional designer, né, de interiores, ou no caso, né, como tu tem essa bagagem de diretora de arte já anterior à formação, né, em design de interiores, como é que estabelece essa relação aí em relação ao cliente, né? A gente sabe que o cliente da área, né, ou um diretor de arte, ou é um diretor de cinema, né, que trabalha na agência, e enfim, como é que estabelece essa a primeira conexão, né? Tu pode dizer, qual é o início quando tu recebe, né, um convite para fazer uma cenografia de cinema ou TV, como é que as coisas acontecem? Eu acho que podemos começar a partir daí, né? Pelo início. Tá bom. Então, eu acho que o que é legal, assim, né, de entender, todas vocês que estão participando estão trabalhando, estão em formação do design de interiores, imagino, né? E o design, a direção de arte, né, dentro do trabalho de uma ficção, de um projeto, seja de teatro ou de ficção mesmo, de cinema ou de série de TV, a gente parte de um roteiro. Então, esse roteiro, ele é o que vai nos orientar. Fazendo uma relação assim com o cliente, né? Vamos ver assim, como funciona dentro do escritório. Chegou um cliente que precisa fazer uma reforma na sua cozinha. Então, como normalmente a gente procede, né? A gente senta com o cliente, a gente vê as expectativas do cliente, as referências que ele gosta. Então, faz aquela primeira entrevista assim, com o cliente. No cinema e na ficção em geral, eu vou falar em ficção. Quando eu falar em ficção, vocês pensem teatro, séries de TV, novelas e cinema em específico. A publicidade é um pouquinho diferente, eu posso falar também, mas depois, assim. Porque daí a gente recebe o roteiro. Normalmente, eu trabalho, e é uma prática, assim, né? A gente lê aquele roteiro sem nenhuma informação. Né? Daí eu brinco que é o momento do sofá.
né? Tu tá ali no sofá, como se fosse pegar um livro, tu pega o roteiro. E aí tu lê aquele roteiro, né? Bem, totalmente, né? Tentando, assim, o máximo desconstruído e o mais vazio possível da tua cabeça. E aí tu lê aquele roteiro. Um roteiro, para vocês terem ideia, ele normalmente tem de 90 páginas a 120 páginas, de folha A4, mas só de um lado. Então, assim, não é uma coisa imensa, apesar de ter 90 páginas. A gente lê numa sentada, assim. E o que acontece? Se é um diretor novo, que eu, por exemplo, nunca trabalhei, eu já consigo assim fazer o meu filme, né? Quando é um diretor com quem eu já trabalhei, que eu já conheço os outros trabalhos, é quase impossível a gente não ter alguma referência na memória, assim, né? Mas é mais ou menos como tu vai atender um cliente. Tu sabe que aquele cliente, tu entra ou na casa dele, ou ele vai no escritório, já pelo, né, assim, a apresentação, o modo de falar, tu já tem algumas referências na bagagem da gente, né? No nosso dia a dia, assim. Então, a gente vai fazendo isso. Logo depois eu faço uma segunda leitura, onde eu começo a pensar em estruturas fílmicas, assim, né? Então, é um roteiro de 120 páginas, é um filme comprido, é um filme longo. Para vocês terem uma ideia, cada folha é 1 minuto de filme. Então, 120 páginas é um filme de 1h30, 1h20, 120 minutos, né? 2 horas. Então, tu já pensa, então eu já tenho, são muitas cenas, são muitas locações. Quando eu falo locações, significa ambientes, tá? Assim, para vocês terem uma ideia como funciona. Então, eu vou precisar de uma equipe maior, eu vou precisar de vários assistentes. Então, tu vai dimensionando o trabalho, o que eu acho que é muito semelhante ao cliente quando tu chama, né, aquele teu trabalho com o cliente. E aí, a partir daí, né, depois que tu já montar esse quebra-cabeça, assim, eu vou ter a primeira reunião com o diretor, que seria daí, né, esse link, assim, do trabalho com o cliente e já, por exemplo, se tu não trabalha sozinha, com o resto das pessoas da tua equipe. E a partir dali, a gente vai conversando e eu vou daí recebendo o que aquele diretor imaginou dentro daquele roteiro, quando ele escreve uma cena, por exemplo, a atriz principal é uma filha única de uma família de classe média em Porto Alegre. E ela estuda numa escola particular e ela tem pré-adolescente, vamos ver, porque eu estou dando mais ou menos a ideia de uma personagem de um filme que eu fiz e que eu vou apresentar para vocês as pranchas, assim. E essa personagem, ela está naquele momento que ela ainda não despertou a sexualidade, então ela ainda é umas roupas mais infantis, e ela tem uma androgenia, então ela pode se vestir de menina e de menino, e aí tu monta vai unindo as pecinhas, né? E depois, num segundo momento, isso normalmente com o diretor. Depois, num outro momento, que também é um momento bastante importante e que todas nós e todos passamos, é uma reunião com a produção executiva. Por quê? Daí a gente vai falar de dinheiro. Só que aqui no caso, né, a gente no escritório já está falando
com o criador, né, com o proponente, com o executivo, tudo junto, né, na figura do cliente. E aí a gente passa a trabalhar com o produtor executivo para saber de orçamento, quanto tem de dinheiro para arte, quanto tem para cenografia. Um orçamento de audiovisual, ele do departamento da arte, ele tem um montante e depois ele é todo segmentado. Então, ele tem o orçamento para construção cenográfica, para figurino, para maquiagem e para produção de objetos. E tem o outro montante, que daí é cachês, que isso fica separado, não vem para o orçamento. Isso ele vai para a parte de remuneração, ela é direto do orçamento da produção como um todo, né? E aí, então, a partir desse orçamento, a gente vai dimensionando o trabalho de verdade, né? Então, assim, aí chega um momento que é um momento clássico, né? Que o cliente sempre quer comprar uma Rolls Royce e ele só tem dinheiro para comprar um Fuca. Então, a gente tem que juntar essas pecinhas e ir, né, organizando, assim, né? E esse aí é um momento muito interessante, porque é aonde a gente vai materializando o nosso projeto, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue desvincular, né, o orçamento do que é possível fazer, né? Assim como numa obra. Não adianta ele querer mármore no chão, ele só tem dinheiro para porcelanato. Então, nós vamos fazer da melhor maneira possível, né? O que a gente vai chegar na satisfação daquele cliente, né? No meu caso, o meu cliente é o diretor de cena. Eu tenho uma outra figura também que a gente trabalha, que é o diretor de fotografia, que também é um trabalho muito vinculado à direção de arte, porque as escolhas de materiais, a gente tem que ter muito cuidado, né? Sempre junto com o diretor de fotografia, se ele vai fazer uma cena mais intimista, mais escura, então eu vou escolher, né, lençol, por exemplo, uma cena de sexo, então vai ser mais escuro, mais na penumbra, daí eu já escolho lençóis mais claros, né, uma luz de abajur, um abajur mais baixo, que não ilumine tanto. Então, esse trabalho é muito interessante, assim, né? E assim, então, é o processo que eu acho que tem bastante coisa, tem muita semelhança. Eu vou mostrar para vocês. Não sei, Cristo, acha que elas já se interessariam em ver imagens? Eu acho que sim, acho que já pode, a partir daí a gente já pode conversar em cima dos teus exemplos, né, de filmes que tu já trabalhou, né, Val? Então eu vou botar um que eu tenho. Pode compartilhar. De que forma, né, tu apresenta? Então. Esse aqui é um filme que chama Raia 4. É o filme que ganhou, ele participou de diversos festivais internacionais e nacionais, e o Festival de Cinema de Gramado do ano passado ganhou melhor filme gaúcho, ganhou melhor fotografia e ganhou melhor desenho de som. E ele é um filme muito bonito, ainda não estreou, né, nos cinemas, porque ele ainda teve a pandemia, e fora isso a gente ainda está colocando em alguns festivais, então, por isso, assim, né? Então, isso que eu vou mostrar para vocês foi como, depois de todas essas conversas com o produtor executivo, com o orçamento, a montagem de equipe, conversas com o diretor de fotografia,
conversa, definição de atores também é muito importante, porque às vezes a gente idealiza um figurino, né, para traduzir o que está escrito no roteiro, mas aquele figurino não condiz com o personagem, com o ator que a produção de elenco nos traz. Então, a gente também precisa, depois de ter toda esse, né, conjunto de departamentos dentro de uma obra de ficção, ter todos acordados e todos já definidos uma série de situações. As locações, né, como eu já expliquei, locação é quando a gente... são os espaços onde a gente vai filmar. A gente tem duas situações também, isso é uma coisa que eu não falei antes, mas que é interessante, que dependendo do orçamento, a gente opta em fazer o trabalho em locações, ou seja, lugares onde estão construídos, casas, apartamentos, aqui nessa sala. Então, a gente vai para um lugar onde já está construído. Esse custo é menor do que construir, alugar um estúdio e desse estúdio construir toda uma linha de apartamento ou de casa, ou seja o que for. A gente também tem isso, eu vou mostrar um outro exemplo, mas nesse caso a gente tinha uma situação muito peculiar. A história é de uma menina, de duas meninas, elas são nadadoras, então a gente também no roteiro tinha essa dificuldade adicional, que o filme se passava 60% dele dentro da água, dentro da piscina. Então, eu tinha muitas cenas de piscina. Então, a gente foi optando em fazer esse trabalho todo em locações. Então, isso aqui foi o que a gente apresentou para toda a equipe, né? São as referências de arte. Daí, nessa reunião geral, para assistente de direção, direção de cena, direção de fotografia, produção executiva, produtor de locação e produtor de elenco. A gente apresenta esse. Daí eu já tenho na minha equipe make-up, né, que é visagismo, que a gente chama, que é caracterização, e figurino, e produção de objetos, que são 3 setores assim, fundamentais para o trabalho. Então, aqui, essa é a paleta de cor que eu apresentei, né? Esse aqui é um programa que... Eu me esqueci o nome, Cris, mas tu vai me ajudar depois. O Adobe Color. Isso, exatamente. O Adobe Color é um deles, né, Val, que a gente pode utilizar, né, para a criação de paletas. Né? Porque o que acontecia, o filme ele tinha um elemento de paixão e de tesão. Pronto, nós dava a palavra cheia. Então, a gente trouxe o vermelho, e também o vermelho a gente trabalhou para contrapor ao azul da piscina. Como a gente tinha muita piscina, a gente tinha que dar trazer esse elemento, né? Então, a gente trabalhou em cima dessa paleta de cores, que é justamente esse contraponto, ó, né? Aqui, então, era o azul da piscina, é onde ela era o ambiente onde ela estava mais frio, mas é onde ela se sentia bem. E aqui é o elemento onde é a casa, é onde ela tem os conflitos, mas ao mesmo tempo ele é quente porque ele é intenso. E a gente trabalha com a questão das cores muito da psicologia das cores, né? Isso é uma coisa bem legal. Tem até um livro que é bem interessante que a gente trabalha, né? Certamente vocês já ouviram assim expressões tipo os olhos verdes. Essa é uma frase que eu adoro, né? Os olhos verdes da inveja. Então, cada sentimento dos 7 pecados, ele tem uma cor, né, vinculada. Não sei se vocês já ouviram falar.
Se não ouviram, procurem isso, porque é uma coisa bem interessante, assim. Então, aqui também, ó, aqui era a menina, né? Nela, as cores, então, trazendo vermelho, sempre algum elemento onde a gente tenha traga essa sensação. Aqui já eram referências dentro da piscina. E o que a nossa proposta, né, enquanto direção de arte, era fazer com que dentro da piscina, dentro daquele azul, e a gente tem as cenas bem bonitas, assim. Até não peguei a foto, mas vou mostrar para vocês. A gente escolher o maiô que ela iria usar, né? E que desse esse contraste que vocês estão vendo aí na tela. Aqui eram outras referências, sempre trazendo esse contraste, essa, né, questão assim, do azul da piscina, o claro da piscina, o escuro da piscina, porque a gente tem uma situação na piscina que também ficava azul, muito escuro, que também foi um processo super interessante de fazer. E aí a explicação da personagem, que isso também a gente faz, essa apresentação, né? Então, a Amanda é essa personagem, né, mais importante, é a protagonista do filme, né? A água fixada na pele e no cabelo de Amanda, mostrar como ela se move e transpira apesar do ambiente da piscina. Assim. E a gente tem várias cenas. Aqui já a gente apresenta já construções de make-up, né? De cabelo, de escolhas mais para a personagem especificamente. Então, a gente sempre abre muitas possibilidades para o diretor, né? E aí, a partir dessas várias possibilidades, a gente vai fazendo a triagem e vai chegando numa personagem, né? Numa construção só. Então, aqui também fazia parte dela. A gente tinha a cena de café da manhã, então a gente já traz essa referência, né? Ela na beira da piscina, ela com o menino. Então, são referências que a gente vai trazendo a partir do roteiro. Aqui seria o quarto, né? Então, nessa foto onde tem a menina no pódio e com as medalhas, é porque a Amanda ela é uma nadadora. Então, a gente queria também trazer esse elemento que no quarto dela tivesse essas medalhas, porque ela é uma menina competitiva. E isso era importante a gente mostrar. Aqui a gente tem isso aqui, depois até não entrou isso no filme, porque também é bem interessante vocês entenderem, que eu acho que também é muito semelhante ao trabalho do design de interiores. A gente tem que exercitar o desapego, porque a gente muitas vezes, a gente tem um roteiro, então a gente idealiza e traz, né, elementos. Nesse aqui que vocês estão vendo, ela tinha uma cena que ela destruía uma boneca, e durante o processo, antes de filmar, essa cena já caiu, porque o roteiro, ele até enquanto a gente não filma, ele é um organismo vivo, ele pode acrescentar coisas, retirar coisas, e eu acho que, né, no nosso trabalho, que seria de, né, fazer um projeto, seja de uma casa inteira, de uma peça. Muito legal, né? Muito legal. E até assim, é uma coisa bacana que ela comentou que o cliente, ele quer um carro super luxo, mas ele tem a verba de um Fusca, né? E eu acho que é geral até na nossa profissão, então eu acho que a gente está mais do que acostumado a lidar com isso, né? É verdade. Tá aí a Val, então. Oi, Val. Faltou luz aqui no bairro inteiro.
Ainda Mas bem que voltou. Pois é, foi rápido até que voltou, né? Fica tranquila. Ao vivo. Tranquilo. Não, tranquilo, Val. Tem alguma Acontece. questão, Cris? Eu acho que seria interessante, né, Val, tu tá contando de que forma, né, essa apresentação, mas uma questão, tenho várias questões, na verdade, né? Uma questão é, quando tu falou ali, e tem uma pergunta, então se quiser já responder a pergunta da Isabela, tá? A Isabela perguntou que ela gostaria de ter mais experiência na área de cenografia e, né, como ela adquire essa experiência? Então, iniciando, estágio, enfim, ou cursos, né? Acho que tu viu essa pergunta, né? Então, existem cursos... Eu não olhei. Ah, perfeito. Não, eu vou te passando. É que tu falou de cursos naquela hora, eu achei que tu tinha visto. Não vi. Sim, a parte de cenografia, ela é muito... Infelizmente, aqui em Porto Alegre, acho que no Rio Grande do Sul, a gente tem muita deficiência, né, na formação através de cursos formais organizados de cenógrafos. A gente não tem. Eu, quando eu decidi que eu ia fazer direção de arte, eu fui para São Paulo. E eu estudei em São Paulo, na Escola São Paulo, onde a Escola São Paulo é uma escola de audiovisual, onde ela tem vários cursos, né, de roteiro, de direção de cena e tem de direção de arte. E eu fiz o curso com a Vera Hamburger lá. E mais de uma vez, assim, vários cursos também lá. Tem a unidade Barco também, é um lugar onde tem bastante cursos. Mas é muito caro, né? A Uniriter, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, teve um curso muito interessante que eu estou tentando fazer com o Cristiano Cunha. Spoiler, depois a gente fala. Abraça essa causa e eu vou adorar. Uhum. É um curso de especialização. Atualmente, na URGS, na faculdade, vinculado à Faculdade de Comunicação, a Fabico, eles têm o curso de design cenográfico. Eu olhei o currículo, ele é interessante e acho que ele é preparatório. Acho que ele está bem como preparatório. Mas, assim, prática. E a gente tem que ir para, sabe, se juntar algum cenógrafo aqui. O que acontece aqui na nossa realidade, a nossa realidade porto-alegrense e no Rio Grande do Sul, é que a gente não tem muito trabalho de cenografia, muito em função dos orçamentos. A parte de cenografia vai mais para a área da publicidade. Então, assim, na publicidade tu tem mais trabalho de cenografia. E aí é um trabalho que tu vai ter que te juntar, tu vai ter que, né, batalhar estágios enfim, trabalhar e entrar numa equipe de alguns cenógrafos, assim. Mas é bem pouco, é bem difícil. Mas não desiste, a gente precisa de cenógrafos, né? Eu fui fazer o curso de design de interiores por causa dessa necessidade. Porque o que acontecia? Há 5 anos atrás, vamos dizer assim, ou 6 anos atrás, a gente tinha orçamentos onde, na minha equipe do departamento de arte, eu podia contratar um cenógrafo. Depois, né, começamos a ter uma certa dificuldade, desde 2016, aonde a gente começa a ter uma certa dificuldade nos incentivos para o audiovisual. E eu, em função da experiência que eu sempre tive, porque eu acompanhei, né, trabalhei sempre muito e acompanhei muitos projetos de cenografia, e também sempre fui metida, né, Cris? E eu desenho, eu
Desenho, assim, eu não desenho que nem o Cris, assim, mas eu consigo traduzir o que eu estava materializar a tua ideia inicial, né? Eu consigo, sim. Mesmo sendo tosco, né? Mas, claro, eu consigo fazer e as pessoas conseguem entender. Inclusive, aquele professor que deu croquis lá no IPA, ele saiu depois. Não, o nome, Cris? Tiago Diora, professor Tiago, ele sempre me elogiava, assim, ele dizia, como o teu desenho é expressivo? Eu dizia assim, é uma porcaria, né? É um rabiscão, assim. Mas ele dizia, não, mas é super expressivo, porque a gente consegue entender. E, então, assim, eu sempre muito em função disso, e eu comecei a fazer. E aí eu comecei também a juntar essa atividade em função dos orçamentos. Eu já não chamava cenógrafo, eu já fazia esse papel. E daí foi quando eu disse, não, mas se eu preciso, né, dimensionar, fazer uma planta, que isso normalmente eu chamava, contratava pessoas, eu preciso saber e preciso estudar. E daí foi que eu procurei o curso de design de interiores, e é onde eu fui super bem recebida e eu consegui. Eu realmente, com o curso de design de interiores do IPA, eu consegui o que eu estava buscando. Eu sou muito grata ao curso, assim, sabe? Porque, bom, enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo curso, pela estrutura, e enfim, mas é importante vocês entenderem que ele é um curso que ele prepara mesmo, né? Assim, a gente para fazer essa... Val, só vamos te pedir aqui para executar esse trabalho. Te aproxima um pouquinho mais do Note, eu acho que o áudio está um pouquinho, não tinha comentado, está um pouquinho baixo, tá? Isso. E uma questão que tu falaste ali, né, só para a gente também não, né, então eu estou cuidando do tempo aqui. Na produção, tu fala quando tem locação, né, em relação, e quando tu tens um estúdio, um cenário, tá? Então, assim, qual é, né, a tua relação, a tua intensidade de trabalho? Entendo que no estúdio maior tu precisa construir objetos ou locar objetos, ou precisa construir objetos, porque tu cria um cenário, tu cria uma ficção, né? Tu cria um material ali que não parece parede, parece tijolo, mas não é tijolo, né? Então acho que isso também é algo muito mágico, né? Como tu falou, né? Porque tu cria algo que não é real, né? Vou deixar contigo para te tocar tuas apresentações aí. Tá. Então eu vou compartilhar outra aqui com vocês. Eu entendi, Cris, a tua questão. A gente, no estúdio, a gente tem também produção de objetos. Quando eu falo produção de objetos, é locação, e também a gente manda fazer coisas quando tem coisas muito específicas no roteiro, né? Mas, assim, basicamente a gente precisa buscar esses objetos. Então, o custo de fazer o trabalho em estúdio, ele é dobrado, porque além de tu ter que construir o espaço físico, parede, e daí essa simulação, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui tudo é cenográfico. Essa foi uma série para TV, para a RBS TV. Se vocês procurarem na internet, ela está disponível. Isso aqui é uma casa que é de pau a pique, né? De barro, assim, de feito. E não ela é toda feita de MDF, e é o MDF revestido de barro, exatamente como se fazia, argila e palha de milho, né? Enfim, as folhagens secas. Aqui já é uma reconstrução da vila de Novo Hamburgo, né? Da influência dos alemães. Então, a gente traz os elementos da construção em chamel, né? Característica da Alemanha e dos alemães que vieram para o Rio Grande do Sul.
Essa história, Ferro e Fogo, é uma história que fala da colonização alemã, então ele é de 1725, é baseada no livro do Josué Guimarães, que é uma história muito bonita, assim, entende? Então, assim, do Rio Grande do Sul. Isso aqui tudo foi construído numa fazenda em Gravataí. Então, as casas construídas e os objetos, onde vocês veem ali aqueles barris, nessa anterior, né? Tudo aí foi a produção de objetos que foi nos antiquários e fez aí locações. Quando a gente tinha um material muito específico, a gente compra, mas basicamente esse trabalho aqui todo, ele é locado. A gente aluga, tem diversos fornecedores. Aqui a gente tem também, ó, a parte interior da casa. Então, essa parede, ela foi pintada. A gente tem na equipe de arte, a gente tem o pintor de arte, que ele faz esse trabalho, ou de envelhecimento, ou fingindo que é azulejo. Todas as nossas necessidades, assim, a gente tem uma pessoa específica para isso dentro do departamento, né? Normalmente, o pintor de arte é uma pessoa que trabalha, está mais vinculado às artes visuais, né? Que conseguem trabalhar com materiais e com tintas, entende texturas, que é uma coisa muito importante. Já a cenografia, vocês vejam ali as emendas da casa, aquilo ali é cenográfico, tudo ele foi feito de propósito, ele está ali com o propósito de mostrar a precariedade das casinhas, né, de como eles viviam. Aquele berço, o baú, tudo a gente foi locado. Essas canecas eu me lembro que foram compradas no mercado público. Todos esses materiais de barro a gente encontra nas casas de religião, que é, né, um material bastante usado. Então, a gente usou isso aí. E também, nesse trabalho, tem um trabalho muito legal. Desculpa. Que eu também, que no meu caso, foi uma coisa importante. Eu estudei história nos anos 80, né? Então, eu também tenho essa coisa de gostar de história da arte. Eu já vinha, né? Eu já tinha essa formação, assim. Então, nesse trabalho, eu fiz um trabalho de pesquisa histórica muito legal, assim, né? Foi muito trabalhoso, mas me deu muito conhecimento. E me deu muito prazer, assim, sabe? De daí visitar os museus lá da região, conversar com historiadores da região, foi muito, muito legal, assim, né? Aquele pano de prato que vocês veem em cima, ele é escrito em alemão, bordado, aquela borda em veludo, ele é original. Um senhorzinho lá do interior, gente, isso aí é uma coisa que a gente faz, a gente desmonta a casa das pessoas. Para montar um cenário, a gente desmonta a casa das pessoas. É horrível, mas a gente faz isso. Eu juro que a gente faz. Mas, enfim, ali trouxe, né? Ó, essa cama foi os nossos cenógrafos que fizeram. Então, eles tinham essa... né? Eu peguei, fotografei uma cama lá do museu, que tem no Museu de Novo Hamburgo, né, no Museu da Imigração, e a gente desenhou e o nosso cenógrafo, nossos cenotécnicos, eles construíram esse material. Aqui a foto não está muito boa, mas vocês conseguem ver, assim. Aí, esse casal, que é o casal central da história, eles têm uma vendinha. Então, eles, né, vendiam as coisas, então a gente fez, e tudo baseado em fotos e de pesquisa, assim, bem intensa. Eu tive uma menina que ela fazia pesquisa histórica junto comigo, assim, que foi bem interessante, foi bem bom.
E lá, e a gente se foi para o interior, assim, 2 irmãos, essa região da imigração alemã. Aqui é do mesmo filme, e daí já era a história, uma das meninas alemãs casa com um senhor rico português. Então, aqui a gente já traz outra informação, já é outro tipo de casa colonial. Essa casa é o Museu Histórico de Viamão. Ela existe, ela é datada de 1700 e pouco. Ela é um pouco depois do início da nossa história, mas ela está no mesmo período, né? E esse assoalho é assim, aquelas janelas eram assim. A gente, o que fez, né? Alugou esses móveis todos, o tapete a gente aluga normalmente da Expresso Oriente, é um fornecedor muito parceiro do audiovisual. Daí essas cadeiras mais antigas a gente alugou, tem o Galeão Espanhol, que é um antiquário antigo, assim, imenso, imenso, ele tem tudo que vocês possam imaginar. Os estofados, eles foram alugados da Vinhate, que também é outro antiquário, um pouco, ele tem peças mais sofisticadas, então também tem isso, né? A gente acaba, eu preciso é um personagem rico, então a gente já vai procurar, por exemplo, na Vinhate, ali na Rua dos Antiquários, no centro da cidade, ou é uma coisa mais carregação, que nem lá aquelas fotos iniciais, assim, vamos ver. Aqui, então isso aqui a gente pega lá no Galeão Espanhol, porque ele tem tudo sujo, já tem, sabe, as coisas meio quebradas, coisas meio... E a gente faz essa ambientação, assim, né? Então, a cenografia faz o envelhecimento, daí a ambientação toda é a direção de arte que faz, e junto com o produtor de objeto. Claro que sempre pautado pelo roteiro, então pelas ações que os atores vão precisar ter para contar aquela história. Então isso aí é uma coisa que a gente faz. Aqui nessa casa, o que foi interessante a gente fazer, a gente teve que esconder todos os pontos de luz e colocar essas arandelas de iluminar, de vela, né? Candelabros de parede. Então, assim, foi um trabalho super minucioso, sabe? De esconder, de tapar, né? Tirar as tomadas e apagar tudo. A gente não podia ter nenhum vestígio, assim, né? De qualquer coisa. Então, transformar essas locações também é uma coisa bem... É legal, assim, né? A gente vai fazendo e dá trabalho, mas vale a pena, assim. Val, deixa eu te perguntar, né, na questão, só para lembrar, né, nós temos aqui participando pessoas do Brasil inteiro, então tivemos ali falando de cursos que existem, né, também em outros locais, e, por exemplo, a Michele Tavares falou que lá no Rio tem Veiga de Almeida, tem pós-graduação em cenografia, né, também em BH, se eu não me engano, BH, o Cefarte, né, lá em BH, e vamos ver, em São Paulo tem Belas Artes, pós-graduação em cenografia. Tá? Tem a escola SIAC, escola de cinema, também tem no Rio e tem em São Paulo, e eles têm a especialização em direção de arte também. Eu acho que tem mais uma apresentação, né, Val, mais um trabalho. Depois eu vou passar uma outra pergunta aqui da Isabela, tá? Depois eu te passo. Não, eu vou só terminar lá na cartela de cores do Raia 4, porque eu acho que aqui, ó, a gente entra, né, no apartamento dela, que a gente acabou achando. Isso aqui tudo é referência. Ó, mais referências.
Aqui é da piscina, então tudo isso eram coisas que a gente precisava ter para contar o filme, né? Aí a gente tem os vestiários, onde também ela tem bastante cenas. Fábio, então assim, para vocês entenderem como é que a gente trabalha, né? Sala Fábio. O Fábio era o personagem que é o treinador, e a gente tem várias cenas onde ele conversa com os pais dos alunos, onde ele conversa com os alunos, ele tem trabalho dele pesquisando para ajudar os alunos, então era uma sala importante, a gente precisava ter esse espaço, né? Cenografado, e que comportasse as cenas que no roteiro estavam dizendo. Aqui ela era a primeira compra de sutiã dela, então a gente passa ali, né, de lojas de departamento procurando aonde fazer. Aqui era a cena da viagem, porque eles vão competir em outra cidade, no caso em outro estado, e as brigas e coisas de adolescentes entram no olho. Aqui as cenas de hotel, onde a gurizada se junta e apronta, né? Não preciso nem dizer. Essa aqui foi uma cena que caiu, não existiu mais, mas a gente foi, procurou locação, pensou referência, aprovou a locação e na hora, poucos dias antes de começar a filmar, foi cortada do roteiro. Essa cena dela, da mãe, junto com a, né, numa cena bem importante, onde a mãe tem uma conversa com ela, bem potente, assim, então era uma cena que daí também eu defino carro, né, tamanho de carro, cor de carro, isso tudo. Não é a produção de objetos que procura, mas eu é que defino. E, Val, só para lembrar que isso são as referências que tu apresentou na reunião pós, né, início de tudo, né, pós leitura do roteiro, enfim, né. Uhum. Depois de já ter conversado com o diretor, que eu já sabia o que ele estava pretendendo. E daí eu venho com essas referências. A gente tem uma cena de sangue, a menina menstrua quando está competindo. Então, que foi a primeira vez que ela menstruou. Então, eu precisava desse sangue, né? E o quanto esse sangue ali era importante ser vermelho. E queria uma coisa mais discreta, mais aparente, então a gente vai trabalhando isso, né? Mas a referência estava aqui, né? Aqui ela tem várias cenas de que ela se vê no espelho, que ela tem atitudes assim. Aqui é onde ela tem uma violência, eu não vou contar o fim do filme, mas aqui acabou. Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, né? E, então, daí essa, eu acho que tem uma outra também, essa foi a apresentação que a gente faz. A partir dali, a gente conversa novamente. O diretor de cena, normalmente, ele diz, isso aqui é muito, é por aqui, isso aqui vale a pena. E, então, esse é o trabalho que eu acho que é muito semelhante ao trabalho de atendimento de cliente, né, para fazer um projeto. Tu apresenta, são linhas de trabalho, né? Tu pode apresentar, o meu ideal é esse, mas nós vamos, entende? Para chegar lá tem uma trajetória, tem um caminho a ser buscado e dentro das possibilidades né, de execução, no meu caso de cinema, de tempo para fazer as coisas, isso também é muito importante, a gente tem a questão do tempo, na possibilidade de equipe, se eu tenho uma equipe que eu consiga, por exemplo, quando os trabalhos são muito grandes, eu trabalho com 2 equipes. Eu trabalho a equipe que faz a pré-produção e depois, quando começo a filmar, que a gente chama de produção mesmo, eu tenho uma outra equipe que vai na frente, preparando cenários futuros, né? Então, isso tudo a gente vai conversando e vai fazendo, né?
Então, é esse trabalho de conseguir ver e dar viabilidade do projeto. Tu tem mais uma apresentação, né, Val? Você não tem mais um material? Tá, Eu enquanto isso eu tô... Eu tenho duas perguntas, na verdade uma pergunta, são duas perguntas. A pergunta... Eu procuro aqui. Isso, da Isabela, falar um pouco mais sobre o processo, de como foi esse processo para se tornar uma diretora de arte, né? Além do estudo, enfim. Então, a Isabela tem uma curiosidade nesse sentido, tá? E o Rogério perguntou se tem uma cena inspirada ali, uma referência que foi do filme Virgens Suicidas. Sim. Tem? Sim. Tá, então tem, Rogério. Tem, é bem um bom observador, tá? Não, ele é um cinéfilo. O Rogério ainda pergunta se uma das referências podem ter referências de outros filmes já realizados? Sim. Tá, então essa é a pergunta do Rogério, e a pergunta da Isabela é contar um pouco como é que tu chegou aí como diretora de arte. Eu agora, antes de chegar aí, eu vou mostrar para vocês vou compartilhar. Ai, será que eu vou saber, Val? Então tá, para aí, para tudo. Não tem problema, Val. Temos tempo, tá? Que bom. É que aqui eu não tinha separado. Como é que eu faço para pegar a sua foto? Não daquela pastinha. Só compartilha a tua tela. Tu abre a tua foto e compartilha a tela e clica em cima dessa tela que tu está compartilhando. Ok. Tá. Aí. Vocês estão vendo? Estamos. É uma foto de uma menina na piscina? Isso. Esse aí já é uma cena do filme. Perfeito. Essa já é a atriz e essa já é uma cena do filme. Olha o maiô que a gente escolheu. Aqui é uma cena do filme também. Aqui foi o logo que a gente desenvolveu, que também isso a gente tem muito de trabalho no cinema, que é design gráfico. É um trabalho bem importante dentro do cinema, principalmente hoje, por exemplo, que a gente não pode mais usar nenhum rótulo de nada. Então, tudo tem que ser criado. A gente não pode usar nenhuma marca. Então, assim, jornal, não posso usar nenhum que apareça marca. Então, tudo tem que ser feito. Então, o trabalho de design gráfico no audiovisual hoje, ele é importantíssimo. Assim, ele está quase trabalhando junto com o produtor de objetos. Bom, aqui as cenas do filme, né? Assim, aqui são cenas da filmagem em si, né? Ali está o câmera, né? Nessas imagens aí que vocês podem ver. Aqui a gente filmando o vestiário, que também era um lugar bastante importante. Aí embaixo d'água, o câmera, a gente teve que montar uma estrutura assim muito pesada. Veio gente do Rio, que é um diretor de foto aquático, que é muito legal, foi um trabalho bem interessante. O nosso fotógrafo, diretor de foto, fez curso de mergulho para poder acompanhar. Então, foi... Aqui é uma cena do filme também. Então, aqueles elementos que eu mostrei, né, da cena de piscina, o relógio, as raias, as bandeirinhas, tudo, ele está aqui nessa cena do filme. Assim. Aqui também é uma cena do filme. Essa locação é, para quem é de Porto Alegre, é na ESEF, na Faculdade de Educação Física da URGS, que tem essa piscina olímpica que é maravilhosa, toda envidraçado, esteticamente linda e com uma luz, para nós, foi perfeita. Assim. Aqui é uma cena do filme também. Então, assim, a direção de arte, tudo, entende? Aquele chinelo, ele não está ali por acaso. Foi colocado para mostrar que aquela raia é a raia dela. Né? Aquelas roupas que estão ali são coisas que ela aparece durante o filme todo momento que ela vai para a piscina. Então, é tudo, né, escolhido, né, bem para contar essa história, que a pessoa
que o espectador olhe e sabe, ah, aquela é a Amanda, entende? Então a gente constrói esse imaginário junto com o espectador. Eu acho a questão também que tu falaste, né, Val, a questão do enquadramento, como é importante, né? Porque uma cena, né, um enquadramento é uma história, né? Então aqui aquela cena também dela embaixo d'água, bom, aqui já é. Então é isso. Eu aproveitar ali, tem mais ali continuando com o Rogério, né, que digamos identificou a cena do filme Virgens Suicidas. Ele perguntou, né, falaste, eu já tinha te passado, a questão se tu pode, o diretor, né, tu apresenta imagens, referências de outros filmes também, né, como referência para uma cena ou representação de determinado espaço, né? Assim, ó, é muito comum, tá? Todo diretor ele tem uma referência fílmica muito importante, ou de grandes diretores, ou de diretores nacionais e internacionais. É o normal se trabalhar dessa forma. E até a gente que trabalha com isso acaba até identificando, assim, né? Esse plano é tipo Fellini. Vou fazer um filme Almodóvar, né? A gente usa essa expressão. Eu, particularmente, e eu me construí dessa forma e banco isso. Eu não trabalho, não gosto de trabalhar com referências fílmicas. Eu trabalho com obras de arte. Eu sempre referências de quadros, esculturas, sempre trabalhei e assim conseguir a materialidade muito mais para o diretor através de obras de arte do que filmes. Normalmente, numa equipe de arte, assim, eu tenho uma assistente que trabalha comigo direto e ela trabalha basicamente com filmes. Então, assim, ela me traz coisas, mas assim, a gente olha junto, por exemplo, referências fílmicas do diretor. Eu olho os filmes, você já viu, revejo, mas a minha paleta de cores, a minha criação, meu processo criativo de como contar aquela história, ela parte das imagens que eu tenho e das lembranças que eu tenho de obras de arte. Entrou um Ricardo ali. Perfeito. Tem a Fran, né? A Francine Daltoé, eu imagino que seja uma ex-colega tua, né? Uma ex-aluna. A Fran, que eu acho que está morando em Londres, né? Inclusive. A Fran pergunta essa dica para quem quer começar, né? Tu já falaste no início, né? Então, buscar cursos, né? Estágio, enfim. Acho que a Fran entrou um pouquinho depois. E só voltando na pergunta da Isabela ali, a Isabela perguntou como é que tu sempre, né, pensou em trabalhar com direção de arte, né? A tua formação em história te ajudou nesse sentido? Sim. Brevemente. Não, assim, na verdade, eu vim do teatro. Eu trabalhava com produção de teatro, trabalhei muitos anos e faço isso ainda, e adoro trabalhar com teatro. Assim, o teatro para mim é a minha cachaça, assim, é um momento onde tu trabalha todas as emoções e tudo. Então, eu trabalhava com teatro de produção e fazia assistência de cenografia para um cenógrafo aqui de Porto Alegre, muito legal, que é o Voltaire Dankvar, que é professor de direção de arte na Unicinos, que a Unicinos e a PUC tem cursos de audiovisual, né? Isso a gente não falou.
que a Ubra também tinha, mas fechou, né? E a Fadergs tem dentro a Uniriter, dentro da comunicação, tem uma habilitação em audiovisual, mas bacharelado de audiovisual com especialização em 2 áreas é só a Unicinos. O curso é de 4 anos. Na PUC, o curso é de tecnólogo, são 2 anos e meio, e sai com o título tecnólogo em audiovisual. Não tem habilitação, assim, não tem especialização. E daí elas... Por que eu estou falando isso? Olha, louca! Não, porque a Isabela perguntou, uma das participantes aí da nossa... Está participando, perguntou por que a formação, e a Francine já tinha perguntado. Então eu trabalhava teatro. teatro. Perfeito. E aí trabalhava com Voltaire. E na produção, quando tu faz produção de teatro, tu acaba fazendo a produção de arte. Tu vai atrás de objetos, tu vai atrás de cenotécnico para construir o cenário, que aquele cenógrafo construiu. Tu acaba abraçando toda essa parte criativa dentro do teu trabalho, dentro do teu dia a dia. Então, assim, o ator precisa entrar com um crânio lá fazendo Hamlet. Então, tu tem que ir atrás desse crânio. E esse trabalho foi o que foi me direcionando a trabalhar especificamente com essas produções de arte. Quando o Voltaire, e daí eu trabalhava com ele como cenógrafa, inclusive num espetáculo que eu ganhei um prêmio melhor produção, de um prêmio Açorianos, que é um prêmio bem legal, assim, que a Prefeitura de Porto Alegre dá anualmente, assim, para teatro adulto e teatro infantil. E ele ia fazer o primeiro longa-metragem dele. E ele me convidou para trabalhar com ele. E eu fui para trabalhar com produção de objetos. E era um filme também de época, que daí ele, óbvio, né, que linkou aquele meu conhecimento e já onde eu transitava, né, que assim, nos antiquários e muito esse trabalho de produção de arte mesmo. Aí eu fui fazer, o filme chama O Diário de um Novo Mundo. Foi um trabalho incrível, a gente fez uma cidade cenográfica em Rio Pardo, a gente filmou no Chuí, foi muito legal, assim, eu não trouxe foto porque ele é um trabalho bem antigo, assim, mas foi muito intenso. E aí isso foi em 2003, e aí eu entrei com o Voltaire, comecei a trabalhar no departamento de arte no audiovisual. Daquele ano em diante, eu não parei mais. Sempre como produtora de objetos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E mesmo hoje, como diretora de arte, eu sempre dou uma saída com a minha produtora de objetos, vou ver lojas, saio com a figurinista para ver materiais. Eu gosto de fazer isso, né? E lojas de papel de parede, se a gente vai usar papel de parede. Então, eu sempre faço esse trabalho até hoje, como mesmo sendo diretora de arte, que eu poderia não fazer, né? Mas eu sempre dou um jeito na minha agenda, na minha organização, para eu poder sair, assim. E aproveitando ali a Rose... Foi de experiência, foi de vivência, de trabalho. Também eu comecei em 2003, foi um período de muita efervescência, onde o audiovisual, né, ele se estabelece como indústria, com incentivos, né, com muitas leis. A Ancine passa a existir efetivamente como política pública de cultura. Então,
eu tive essa oportunidade também, né? De culturalmente o Brasil está num período, né? De 2002 até 2014 de muita efervescência. Então eu tive muito trabalho, assim. Até 2017 eu tive muito trabalho. A Rose perguntou, a cenografia de teatro, ela difere muito da cenografia para cinema? Difere, muito. Tem uma frase muito que me acompanha assim para a vida, né? No teatro, as coisas podem parecer reais. E no cinema, elas têm que ser reais. Por quê? No teatro, tu imagina, tu é de Porto Alegre? Ela é de Porto Alegre? Que ela não disse, mas vamos ver. Vamos pensar que sim. Então, assim, se tu for de Porto Alegre, tu imagina tu tá com um espetáculo... Rio Verde, Goiás. Goiás. Eu filmei, não em Rio Verde, em Goiás Verde. Eu filmei em Brasília, eu filmo muito em Brasília. Inclusive, ano que vem, o próximo longa que eu vou fazer é em Brasília. E a gente fez um filme que a gente viajou até Ouro Preto. Então, em Goiás, a gente filmei em Patrocínio. Não, daí isso é Minas. Mas lá, Goiás Verde e uma outra cidadezinha no interior de Goiás. Bem legal. Então, assim, ó, tu imagina, tu tá num teatro onde tu tem camarotes, né? Então, tu fica mais elevado. O olho humano, tu olha lá no fundo aquela parede, se é isopor, pintadinho, para ti tu vai acreditar que aquilo é pedra. Agora, no cinema, a câmera, ela traz, ó, ela aproxima, vocês vão ver toda a minha maquiagem borrada, ó. Então, assim, ó, a câmera, no cinema, as coisas têm que elas têm que ser verdadeiras, né? Então, por isso o trabalho do pintor de arte, ele é fundamental para fazer, por exemplo, um mofo na parede, né? Ele tem que ser muito real. Para fazer um envelhecimento, tem que ser muito real. E a câmera, quando aproximar, tu tem que olhar e ter certeza que aquilo é de verdade. Então, isso aí é uma coisa bem interessante, assim, é bem diferente o trabalho. Bem diferente. Está respondido ali. O Rogério pergunta também se é tu que, como diretora de arte, que chefia a equipe. A gente já falou, né? De maquiagem, visagismo, figurino. É contigo. Sim, o diretor de arte é o responsável pela equipe, é o chefe de equipe. No cinema, né, é um tripé, que na verdade tem um quarto elemento, mas enfim, é o tripé, é o diretor de cena, o diretor de foto e o diretor de arte. E a gente tem a produção executiva, né? Mas o departamento, assim, os chefes de equipe são essas pessoas. A direção de arte é quem coordena tudo, é quem responde e quem se responsabiliza. Assim, né? Na publicidade é um pouco diferente. Na publicidade, a figurinista tem autonomia. Ela faz o que ela bem entender. Por quê? Porque na publicidade, as agências é que estabelecem o que a gente tem que fazer. Por exemplo, mesmo a direção de arte, um comercial da Coca-Cola, tem que ser tudo vermelho e tudo vintage. Tu não tem que inventar, né? Tu tem que fazer tudo vermelho, tudo vintage. Então, assim, tu tem que ter um bom produtor de objeto. Claro que não é menos, viu? O trabalho em publicidade dá muito trabalho. Mas, assim, o que acontece? O diretor de arte, ele vai mais assim, na hora para a publicidade. A ambientação, ele vai ter mais cuidado, ele vai, né, vai escolher e aprovar objetos muito específicos, mas que tudo vem da agência. Na ficção, né, conteúdo, como a gente chama, é diferente, a gente parte do zero.
A gente é que cria, a gente é que inventa, né? E a gente é que coordena tudo, assim. E eu não sou a centralizadora, mas sou a responsável, assim. Por exemplo, nesse filme do Raia 4, a gente tinha um orçamento muito pequeno para o figurino. E era um projeto que a gente tinha em cena, assim, de principais, a gente tinha 12 adolescentes. E uma história que se passa, que isso também é importante, uma história que se passava em 4 meses. Então, eles tinham que ter troca de figurino. Muitas, porque era um período muito longo, né? E aí o orçamento era pequeno. E aí sento com a figurinista, a gente conversa, ela dimensiona, e aí eu vou, junto com a produção executiva, discutir e, né, reorganizar o orçamento da arte e pedir, enfim, defender o trabalho da minha equipe, né? É a direção de arte. Dani, quer fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Depois eu tenho outras aqui, tá? Tá, Val, eu queria ver contigo o que o design de interiores agregou assim na tua profissão depois porque tu tem anos de profissão antes de ter feito design de interiores, né? E aí depois que tu fizeste isso. E aí eu queria entender assim, o que mudou no teu olhar, o que essa profissão agregou na tua profissão já que tu exercia. Perfeito, Dani, assim, eu acho que até eu tinha começado e a gente se trocou de assunto, mas sim, foi muito em função do trabalho quando começa a ser exigido o trabalho de cenógrafa. E aí, na cenografia, ele foi aonde eu comecei a perceber que eu precisava estar mais instrumentalizada, né, tecnicamente, para fazer aquele trabalho, porque eu precisava de um cenógrafo. E quando tu não tem no orçamento, não adiantava mais eu ter meu rabisco, né? Sim, tinha que materializar aquilo, eu tinha que né? Materializar, né? Assim, tanto visualmente, então aprender a usar os programas disponíveis, né? SketchUp, CAD, e também saber, por exemplo, né, os encaixes, como é que faz uma tapadeira, certo? Porque tem uma técnica para fazer. Óbvio que eu trabalho com cenotécnicos muito potentes, sim, muito experientes. Sim. Mas eu precisava saber daquilo, entende? Eu precisava saber, por exemplo, se era uma tapadeira que eu ia ter que tirar e botar, entende? Os encaixes como eles têm que ser feitos. Isso aí foi o que trouxe assim para mim de qualificação para o meu trabalho. Sim. Foi o design de interiores. Óbvio que também o conhecimento de materiais, né? Que eu tinha uma coisa mais lúdica às vezes, ou mais, né? Ficava só no imaginário, eu passo a ter materialização, assim, né? De entender. Sim. É o conhecimento mais técnico, né? Técnico, isso. E foi realmente ali que eu tinha. Porque quando compor a imagem, essa experiência, eu já tenho ela, né? Agora, sim, eu tinha que fazer com que aquilo se sustentasse. Sim. Né? Que aquilo parasse de pé e que ficasse com, assim, e que eu pudesse passar essa informação com segurança para o pessoal que estava trabalhando comigo. Eu vou compartilhar. Posso te responder, Dani? Sim, sim. Respondeu. Eu vou mostrar Obrigada. eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi um trabalho que
que entra o SketchUp. Eu precisava ter esse ambiente, era uma história muito interessante, esse filme não foi lançado ainda. A gente filmou, é uma produção da Bahia, e a gente filmou no interior de Bento. Esse espaço era um espaço muito importante, que era o bar onde as coisas aconteciam na história. E a gente construiu isso dentro da igreja, assim, tem aquele salão de festa, a casa paroquial. E a gente construiu esse cenário dentro da casa paroquial. Só que daí, assim, para eu aprovar, né, todo o que eu estava defendendo fazer naquele espaço, para o diretor de foto e para o diretor de cena, se eu não tivesse isso aqui, era o primeiro trabalho deles, era o primeiro filme que eles estavam fazendo. Então, assim, a importância de ter esse conhecimento para fazer com que eles vissem e aprovassem o que eu estava propondo para eles. Então, aí já foi um trabalho de SketchUp. Aqui, e agora eu vou mostrar para você. Aqui também, daí foi o moodboard que eu mostrei para vocês, a referência de uma casa. Aqui já é, ó, esse aqui é o moodboard da referência dessa casa Califórnia. Aqui já é a cena do filme, já é a casa que a gente construiu tudo e fez. Essa pintura, ela é toda pintura de arte, feita com, né, envelhecimento, com todas as técnicas, e ali a produção de objetos que trouxe esses elementos. Aqui eu fazendo, ele desenhava e eu estava... Também daí a gente acaba fazendo as coisas, né? Aqui já é a cena do filme construída. Isso aqui... Ups. Isso aqui, ó, que eu desenhei, ali era a entrada. Ah, vocês não veem, né? A louca. No fundo lá tem uma parte que tem uma parte mais clarinha. Isso, dá pra gente ver. Uhum. Isso. É isso aqui, ó. Uhum. Que foi construído cenograficamente. Não, e pode voltar ali, Val, naquela parte que aparece a cena, né, sendo enquadrada, né? Ah, sim. Daí, não, é só aqui tudo foi construído, isso aí tudo é cenográfico. E daí a gente tem técnicas, né? Vocês vejam que ali onde tem a parte onde está a jukebox e os vinis ali, tem um rebaixo de teto. A gente usa vigas, como se fossem vigas, para a gente poder colocar a luz para o fotógrafo, né? Então, a gente faz essa parte... Como no teatro tem as bambolinas, né? No cinema, a gente constrói essas vigas para dar essa condição do fotógrafo iluminar. Vocês podem ver que mais ao fundo tem uma luz forte, que aquela luz é da fotografia. Aqui é uma cena, né? Isso aí é do monitor, que a gente quando vai filmando, a gente vai vendo através do monitor. E aí é o cenário que foi proposto por desenhos de SketchUp e CAD, tudo a gente faz, né? Aqui é uma lateral, porque era um clube de futebol, então tinha que ter os troféus, isso tudo produzido lá em Bento Gonçalves. E as prateleiras daí foram construídas do cenário. Ali aquelas almofadas de parede, a gente colava e o friso ele é de isopor, mas esse lado a gente podia ter. E aqui essa pia, ela não tinha água, mas a gente pensou em fazer uma cena que ele pudesse lavar as mãos. Porque do lado esquerdo da tela
a gente simulava que lá era o banheiro. Então, o ator saía de lá, como se fosse do banheiro, fechando as calças, e vinha para essa pia, né? E, só que depois a câmera ele ficava de costas, então não precisava ter água. Eu botei um pouquinho de água numa bacia, que não aparecia, ele só molhava a mão e saía com a mão molhada e não aparecia água correndo da torneira. Né? Truque, cinema é truque, viu, gente? Val, aproveitando ali, eu acho que tu já falou, né? A Natália perguntou, pode explicar sobre a diferença entre cenografia de teatro e cinema, né? Ok, né? Já falaste sobre isso. A Sheila está dizendo que foi nadadora por muitos anos, você conseguiu me reportar no tempo. Ficou bem real. E a pergunta se cenografia de cinema já foi. A Tassi, você trabalha como cenógrafa para novelas e seriados? Seriados, sim, né? Val, tu já trabalhou como cenógrafa ou trabalha como designer de interiores, né? Trabalhando com cenografia para novelas e seriados? Foi uma pergunta. Sim, mas sempre como diretora de arte. E a segunda, a atividade principal é a direção de arte. Uhum. E o Rogério, né? Eu não sei se tu tem mais algum material, Val, só para a gente não exceder muito o nosso horário. Eu compartilhei agora. Tá, então eu faço a pergunta do Rogério por último, então. Tá. Aqui é um trabalho que eu filmei na Itália e saí na região do Vêneto. Foi um trabalho também bem interessante, porque eu não conhecia esses lugares, eu conheci esses lugares através de foto. E quem foi lá, eles me mandavam as medidas e a partir da medida de todas as fotos que eles me mandaram, eu consegui pensar e propor o cenário para o diretor. Então, essa aí era um espaço muito pequeno, mas para a história era importante que ele fosse pequeno, num lugar onde a gente tinha outras cenas também, né? Então eu tinha que fazer essa luthieria, que chama. Luthieria é o lugar onde se constrói instrumentos. E tinha que ser aí. E nesse lugar eu tinha uma coisa que era, eu podia fazer o que eu quisesse, menos tirar aquele lustre. Na foto da esquerda, vejam que tem um lustre enorme. E o que acontece? Porque isso também é uma situação que é recorrente, assim, quando a gente trabalha em locação. Tu pode fazer o que tu quiser, mas não pode furar a parede. Bom, então como é que a gente faz sem furar a parede? Sabe? Tá, vamos lá, vamos pensar e a gente dá um jeito. Aqui, no caso, eu consegui conversar com o fotógrafo e a gente combinou que os plano é o que aparece, seriam de cima para baixo e seriam mais fechados. Para ele nunca ia poder mostrar um plano aberto, porque ia entrar aquele lustre que eu não podia mexer. E aí, na Itália, nós aqui no Brasil, eu não podia dizer que não, porque eu não tinha outro lugar para fazer. Nesse trabalho, eu tive um cenógrafo, que é o William Valduga, que ele mora em São Paulo, é meu menino, muito amigo e parceiro de trabalho. Ele está radicado em São Paulo, faz um trabalho belíssimo lá, já tem vários trabalhos. E aí eu passei as medidas, conversei com ele, eu estava em São Paulo, daí, né, para a gente fazer essas coisas juntos, passei as referências e ele desenhou esse projeto. Quando eu tive esse projeto na mão, eu já mandei para a Itália, porque eu já tinha selecionado pessoas que iriam trabalhar comigo lá. Mas, claro, né, eu tinha selecionado via Skype. Esse trabalho foi em 2016. Não, 2014. Então, era
né, o trabalho mais pesado era via Skype, assim, e em inglês, né, gente, porque eu não falo italiano. Então, sabe, essas dificuldades também são interessantes, assim, mas valeu a pena porque ficou muito bom. Então, eu precisava que o William dele detalhasse muito bem para as pessoas que estavam lá pudessem entender e pudessem ir atrás e pudessem executar essa tarefa, né? Aqui é mais desenhos dele, então tudo que eu precisava de elementos assim que eu não poderia deixar de ter em função da história, né? Então isso aqui também era uma oficina de instrumentos em 1980 no interior do Vêneto, na Itália, assim. Então eu tinha também bastante coisas rústicas, aí foi uma pesquisa, né? O que se usava, que eu tinha assim várias referências, né? Porque de pesquisa, né? Anos 80 na Itália, no norte da Itália, o Vêneto é no norte, né? Então a gente tinha essa pesquisa e tal, e tinha alguns elementos que tinham no roteiro que eu não podia deixar de ter. Então, isso tudo aqui foi desenhado para eu poder passar para o pessoal de lá. E aqui já é o cenário pronto. Então, né, tudo eles produziram, mas quando eu cheguei na Itália, eu daí fui, esses instrumentos que estão ali na mesa e as ferramentas são reais. Eu conheci uma luthieria em Pádua, que o senhorzinho nos emprestou tudo, e depois a gente filmou na loja dele em Pádua também. E, então, essas coisas também, essa magia do cinema, né? Que tem umas coisas muito importantes, assim. Aqui, tudo isso foi produzido, e tá, exatamente. Aqui, no caso, essas fotos não são de cena, são fotos que eu fiz de registro, então aparece o lustre, mas no filme não aparece o lustre. O nome do filme é Diminuta. Isso aqui é cena do filme. Aqui é o ator, o diretor é esse que está de costas, e o outro ator, e a parafernália toda, né? Tem mais pode ter mais uma apresentação, não sei se tem tempo. Já estamos com o nosso tempo já, né? Então fica estourando, mas vou responder as perguntas aqui, ó. O Rogério pergunta se o termo designer de produção não é usado normalmente no Brasil. Não. É producer designer, né? Foi o que ele falou. Producer designer. Isso nos Estados Unidos é mais usado. É uma concepção moderna e, ao mesmo tempo, eu particularmente, eu assino 2 filmes como producer designer, mas eu não gosto, porque eu acho que ele tira o tripé, né, a tríade da direção. Porque daí tu tem o diretor de foto, o diretor de cena, e daí tu tem o produtor, desenhista de produção, sabe? Então, eu acho que essa tríade, ela tem mais importância e mais peso quando tu tem a direção de arte. A atividade é a mesma, viu? Tem uma frase de um diretor americano que usou muito, e é o Sidney Lumet, que era um diretor bem importante, assim, ele diz assim, producer designer, ele só surge para aumentar o cachê do diretor de arte. Foi só para isso, porque não mudou em nada a atividade. Mas e não muda mesmo, assim. Não tem muita gente que defende essa linha. Assim. Aqui, eu acho que a direção de arte do audiovisual aqui no Brasil, ela surge efetivamente nos anos 80. Então, se vocês se derem conta, é muito recente. O primeiro filme assinado foi pelo Clóvis Bueno, que foi um grandíssimo cenógrafo.
quem tem 40 anos ou 30 e alguns, se lembra do Castelo Rá-Tim-Bum, do filme, entende? Ele que fez, ele foi o maior cenógrafo, assim, tem outras pessoas, e ele foi a primeira assinatura de direção de arte, porque antes era só o diretor de cena e o diretor de fotografia, e o cenógrafo. Daí o cenógrafo era vinculado ao diretor de foto, que não tinha muita autonomia. E a direção de arte, quando ela começa a existir como uma construção da imagem, certo? Não só de uma que executa o que o outro está fazendo, ela propõe o que vai fazer. Ela traz elementos imagéticos, né, para usar a expressão que eu acho que o Rogério usou, para a construção daquela obra. Então, essa diferença é bem importante. Assim. Eu prefiro que... Tenho 2 trabalhos que tenho. E tem um trabalho que eu fiz com um diretor alemão. A gente filmou em Brasília e Berlim. Ele é producer designer e eu sou diretora de arte. Também, porque eles queriam a produção, a gente bota o nome dos dois, eu disse, eu prefiro assumir e é o que eu fiz mesmo, direção de arte. Assim. Então, tem esse filme que eu fiz, tem essa estrutura. No filme Ponto Zero, tá como production designer. Tem mais um outro que eu não me lembro, mas enfim, é isso. Vou fazer mais uma pergunta aqui da Natália. Ela pergunta, acho que tu, mais ou menos, né, tu respondeu ali quando estava fazendo essa relação de teatro com o cinema. Então, assim, ela botou no teatro a preocupação com parecer real. Seria mais válido usar materiais mais baratos que se pareçam com o desejado. Então, é mais escolhido locações de objetos do que criação. Então, tu faz mais locação no teatro do que cria, ou ao contrário, tu cria mais no teatro do que no cinema? Não, daí tu não entendeu a locação. Por exemplo, quando é teatro, a gente vai para o teatro. Claro. Não tem locação. O teatro é a locação. Daí, dentro daquele palco do teatro, é onde a gente constrói. Eu até tenho, assim, acho que é meio fácil de... A gente não tem tempo, né, Bom? Já estamos chegando, mas tem mais perguntas. Bom, as perguntas, tá. né? Então, assim, deixa eu responder direito para ela. Tá. Então, assim, no teatro, a gente constrói dentro daquele palco italiano, né? Que é uma caixa de 3 paredes para o público. A gente faz aquela construção. O que tem? A construção de teatro é bem difícil, por exemplo, quando tem que trocar vários cenários, né? Então, a gente tem, às vezes a gente usa telas, né? No Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, a gente tem pé direito de 8 metros, que as telas a gente sobe e desce, então, assim, elas vão em layers, e a gente vai, né, tu vai construindo a tua cenografia. Ou a parte de cenografia construída mesmo, de MDF, com escada, mas aí aquela cenografia estática. Tu produz, faz o dressing naquela cenografia toda, e daí ali tu não pode... não tem a mobilidade. No cinema, no audiovisual... Não, são várias locações, as locações são esses espaços, são as casas, né, que também é diferente do estúdio, né? Porque daí no estúdio tu constrói tudo, diferente do teatro. Teatro tu constrói aquilo tudo que acontece naquela cena. Né? Só para complementar que a Natália coloca, por exemplo, os objetos no teatro, eles são mais locados ou construídos? Eles são locados no teatro, porque a gente normalmente tem menos dinheiro, eles são emprestados. A gente desconta a casa da gente. Não, mas eles são locados. Tá. Sim. E para encerrar aqui, não sei, né, Cris, eu tô organizando aqui. Qual a diferença entre cenografia e direção de arte?
cenografia, direção de arte é que determina a imagem do filme. E o cenografia e o cenógrafo é quem constrói aquela criação que o diretor de arte fez. Né? Então, a gente tem... Claro que um cenógrafo bom, ele te traz coisas, mas é a direção de arte que determina o que vai ser construído. Mas é uma função importantíssima, gente. Importantíssima. Passo para a Cris, então. Então tá. Tá, acabou. Obrigado, Val. Eu podia passar a tarde inteira falando. Acho que é muito rápido o tempo, né? Nossa, passa voando. Valéria, queria te agradecer mais uma vez pela tua participação. Foi muito bacana. Todos os nossos eventos de quinta estão sendo muito legais, com conteúdos bem diferentes, trazendo muito conhecimento para nós, né? Uma área tão próxima da nossa, né? A gente pode atuar e às vezes a gente desconhece. Então, eu queria te agradecer por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Agradecer a todo mundo. Ai, tem livro! Isso aqui é uma bibliografia que da Cris eu te passo. É a Vera Hamburger, que ela é o único livro feito com acesso, que ainda a gente tem, não é caro no Sesc, como ele é um prêmio Sesc, ele tem um valor muito acessível para comprar, não é acessível mesmo, assim, ele não custa R$50, e olha... Pode dizer para nós o título, Val, e a autora de novo? A Vera Hamburger é uma grande cenógrafa, eu fiz os meus cursos com ela é de São Paulo. Hamburger, depois eu te escrevo, Cris. O nome do livro é Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro. Foi o primeiro trabalho que a gente tem de publicação, tá? Onde tem depoimentos de 4 cenógrafos mais importantes, que é o Clóvis Bueno, o Adrian Kuller, e ela e a Ângela, não me lembro sobre o nome dela, mas enfim, é um livro muito... Nós colocamos os contatos aqui, né? O meu, o da Dani e da Cris. Então, se vocês tiverem dúvida, a Val me passa depois, né? O título e os autores, e nós passamos para vocês, tá? É interessante, assim, é um livro para ver se a gente, sabe, para entender um pouquinho mais, assim, a direção de arte. Muito legal, muito legal. Valeu a dica. Interrompi, Cris. Não, imagina. Gente, então eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou nessa quinta-feira. A gente sabe que às vezes às 3 horas da tarde é meio complicado para nossas atividades profissionais, mas é sempre muito agregador. Já deixo aqui o convite para a nossa palestra de semana que vem, a nossa BD Conecta de semana que vem, que vai ser com a Michelle Pires. Nós vamos falar sobre ambientes efêmeros para eventos corporativos, então vai ser um tema bem legal também. E a gente espera vocês. Desculpa, Val, não te ouvi. Eu quero participar. A gente te espera. A gente te espera. Eu queria te passar o link do nosso evento de semana que vem. Logo já vai estar nas mídias também a divulgação. E era isso, gente. Muito obrigada. Esperamos vocês semana que vem. Obrigada, Val, de novo. Obrigada a vocês. Gente, se tiver mais questões, eu sou super disponível. Pode me escrever, pode seguir na rede, me mandar recado. Adoro ajudar, adoro ter gente que queira trabalhar com isso, porque é o que a gente precisa, assim, né? Quanto mais pessoas envolvidas, mais a máquina gira e mais energia boa a gente vai recebendo, assim. Vem para o cinema. E eu queria aproveitar, então, agradecer, Val, obrigada pela tua disponibilidade em estar trazendo essas informações maravilhosas para nós. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores nacionais e principalmente aos nossos regionais, que é a Expresso do Oriente, a Elevato Acabamentos, a Provence Móveis e a M. Martin, que veste a camisa junto com a gente nesses eventos todos, né? Nos auxiliando aí, e agradecer a presença de todos vocês que estão de vocês.